CBN Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você. Olá, muito bom dia, Carol, muito bom dia, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Vocês estão chiques demais aí no estúdio móvel, hein, gente? Obrigada. E hoje a gente reservou para o Café com Política algumas polêmicas e curiosidades que só aconteceu em Campinas mesmo. Começa com a data de fundação da cidade, que antigamente não era 14 de julho, era 13 de setembro, que foi a data da chegada de Barreto Leme à Terrinha. O historiador do Museu da Cidade aqui contou pra gente, o Américo Batista Vilela, que até 1971 o aniversário então era 13 de setembro. Olha só, Bruno. E, no entanto, o povoado ele só foi elevado à condição de freguesia em 14 de julho de 1774. E aí, portanto, nesta data foi feita a missa simbólica em uma igreja. Então, por isso, houve um grande debate, confusão na cidade. Foi tão polêmico, Bruno, que teve até a comemoração 2 vezes dos 200 anos da cidade. O título mesmo de município emancipado de Jundiaí veio em 1842, ou seja, já nessa época de Barreto Leme, que foi que pediu para o governador o título de freguesia, já começou a discórdia entre os políticos por aqui, viu? Para você ver o caos que é, né, Carol? Na verdade, eu acho que o cidadão hoje em dia gostaria que celebrasse as 2 datas, de preferência com os 2 feriados, né, Carol? Aliás, eu aproveito. Né? O feriado acabou ficando para padroeira, lá no fim do ano. É isso. Aliás, eu aproveito, né, Carol, para desejar muitas felicidades, né, a todos de Campinas, né, a todos que moram aí. Afinal de contas, aniversário da cidade, felicidade aí no ar também do pessoal e a todos que escolheram aí as suas vidas na cidade, né? Mas essas histórias, elas são muito interessantes, né, Carol? Eu acho que é extremamente importante, até porque nessa época tinha muita briga política justamente em função aí de decretar a autonomia das localidades e havia uma organização territorial, né, lá atrás, na época aí que a gente está falando de mais de 200 anos, né, lá atrás, na época ainda da transição da monarquia, nos primeiros períodos republicanos, enfim, havia toda essa organização do território em vila, freguesias, cidades, enfim, e aí dava muita briga e um dos fatores era justamente para o reconhecimento da autonomia aí local, né? Então, muito interessante, bacana demais esse caos que você trouxe para nós do Café com Política. Agora, o Guilherme contou aqui pra gente que dizem que quem tretava era o Francisco Glicério com o Moraes Salles. Diz que eles não se brincavam na política, né? E hoje, curiosamente, eles têm aí seus nomes em avenidas importantes aqui da cidade que se cruzam, né? Então tem essa história aí também. Será que é verdade mesmo essa história? Os dois foram... Eu acho que é verdade, viu, Carol? Eu não vou confirmar por A mais B, né? Não sou historiador deste quilate, né? Sou cientista político, mas você sabe que reza a lenda que ambos foram, inclusive, ali batizados no mesmo dia, quando meninos, na matriz da Nossa Senhora do Carmo, né? E aí foram pelas famílias, um e outro, e vice-versa. Até porque quem participava da política naquela época era muito mais próximo do que é atualmente. E aí o que acontece? O Moraes Salles, né, era colunista lá de um determinado jornal aí de Campinas, né? A sua posição era pró-monarquia. Já o Glicério, Francisco Glicério, escrevia na Gazeta de Campinas na época e tinha um posicionamento mais republicano e abolicionista, por isso, vamos dizer assim, desta curiosidade de ambos se rua, mas não se cruzarem do ponto de vista das ideologias e daquilo que defendiam para a cidade, né, na época. Você vê que vem de longe, então, né, o debate político era aqui. Era a briga direita-esquerda da época, né? Era a briga direita-esquerda, mas com uma tonalidade acima ainda, né, o Guilherme? Até porque nós estamos falando aqueles que eram republicanistas, abolicionistas, contra o fim da escravidão, e aqueles que eram monarquistas, né? Ou seja, era uma polarização até mais pesada do que é hoje em dia, viu? Agora, 2 momentos na cidade, um bastante triste e o outro que causou também tristeza de outra maneira, foram os registros da morte de um prefeito aqui na cidade e da cassação de 2 num intervalo curto de tempo. Nós tivemos 4 posses em um ano. Então são 2 fatos também que ficaram bem marcantes no período aí da cidade de Campinas. Sim, né? O assassinato aí do Toninho, né? Como é muito conhecido na cidade, 2001, muito lamentável, né? Infelizmente, hora ou outra ainda tentam
mexer nessa história, voltam à tona com ela, inclusive no cenário político nacional, como aconteceu alguns anos atrás, né? E a gente tem toda essa turbulência política, onde no mesmo dia, vamos dizer assim, vários deles acabaram aí alternando-se, né, no poder campineiro, né, Carol? A gente sabe que essas instabilidades nunca são desejadas, mas elas fazem parte também do histórico, fazem parte da política como um todo, né? E claro, tudo isso ocorreu fundamentalmente após todo esse momento aí de turbulência política em Campinas. Claro, a gente não deseja que esse tipo de história se repita, né, Carol? Para o bem da população como um todo e, claro, para a vida das pessoas, né? Falar de um assassinato é sempre algo extremamente pesado, é sempre algo extremamente delicado, vamos dizer assim, né? Porque mexe na dor também de muitas pessoas, né? Com certeza. Aí, pessoal que está acompanhando, né, e curioso que está sobre os prefeitos que fizeram essa alternância, quem está chegando agora em Campinas, foi na época do Hélio de Oliveira Santos, que foi cassado. Aí entrou o vice Demétrio Vilar, também cassado. Depois o Hélio voltou e aí terminou esse governo com Pedro Serafim. Então houve essa alternância de administradores aqui na cidade de Campinas e foi um período bastante tumultuado que a cidade enfrentou e viveu, e com muita repercussão na cidade, e de fato alguns dos eleitores vão se lembrar bem. 2011 e 2012, né, Carol? Perfeito. Bruno, a gente vai terminando aqui o Café com Política de hoje, nesse aniversário da cidade de Campinas, e você que faz essa análise, né, toda semana, todo dia aqui pra gente, e nessa semana falando sobre o aniversário de Campinas, se fosse desejar, o que um cientista político deseja, assim, de presente para uma cidade como Campinas? Ó, te deixei numa situação difícil agora, hein? Não, mas foi legal, foi legal. Eu tenho 3 desejos, Carol. O primeiro deles, desejo que possa se desenvolver cada vez uma cidade acolhedora, como é. No meu caso, também tenho uma trajetória de muito carinho por Campinas, estudei aí muitos anos também na Unicamp, morei aí durante um tempo também, então tenho um carinho muito grande, né, pela cidade como um todo. Então, eu desejo particularmente que continue sendo uma cidade mais acolhedora, que seja uma cidade que, do ponto de vista da política, possa defender aqueles que mais precisam dela e que, portanto, possa entrar numa lógica de combate à desigualdade cada vez mais forte, que também está presente aí, infelizmente, como é o caso de várias cidades, mas aí não é diferente. A gente sabe até com muitas conotações dramáticas, né, como recentemente tratamos a questão da moradia, por exemplo, aqui nesse espaço. E que possa política e participe, né, Carol? Oi, Bruno. Só faltou um pedacinho aí que cortou. Cortou? Acho que foi o que? Do final, será que foi o que eu falei? É só o finalzinho aí. Então. E que eu desejo que seja uma sociedade que participe de modo muito intenso da política, acompanhe seus parlamentos, né, para que a gente possa ter uma qualidade maior e que participe, né, Carol? Acho que participação é a chave aí para a gente poder justamente avançar numa sociedade melhor nos dias de hoje, né? Sem participação, não tem como. A democracia, ela exige isso de todos nós. É até o motivo desse quadro aqui na CBN. Obrigada, viu? Uma ótima sexta. Bom final de semana. Eu que agradeço, gente. Forte abraço para vocês. Um abraço aí carinhoso para todos de Campinas.